Olá, meus irmãos. Hoje eu gostaria aqui de estar falando acerca de um assunto bastante importante para os dias de hoje. Aliás, sempre foi importante, né? E este assunto é acerca da graça de Deus. Ora, nós sabemos que a graça de Deus, ela é um oceano. Mas eu quero estar falando aqui um pouquinho sobre este assunto, sobre a graça de Deus. E eu quero estar me apoiando aqui em um versículo no livro de João, capítulo 1, versículo de número 17, em que está escrito assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então aqui nós temos um versículo que está falando acerca da lei que foi dada por Moisés e acerca da graça e a verdade que diz aqui nos foram dadas por meio de Jesus Cristo. E uma das coisas que nós devemos entender, quando eu digo nós, eu estou me referindo àqueles que acreditam em Cristo como sendo o seu Salvador. Aqueles que professam a fé evangélica, cristã. Uma das coisas que nós temos que entender que nós vivemos pela graça. Nós não vivemos mais pela lei. Aqui nesse versículo ele é bem claro, né, que a lei ela nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade ela vieram por meio de Jesus. Não tem como misturar uma coisa com a outra. Jesus, certa vez mesmo, ele disse acerca do vinho novo, que um vinho novo ele deve ser colocado em um odre novo. O vinho novo ele não pode ser colocado em odres velhos, porque do contrário, este odre ele irá se romper. E Jesus está falando aqui também acerca o que? Da graça e acerca da lei, que não há como misturar uma coisa com a outra. Não tem como eu falar assim, eu sou cristão, eu creio em Cristo, Jesus é o meu Salvador, e eu querer trazer para a minha vida práticas religiosas judaicas. Não tem como, não há como misturar uma coisa com a outra. O que eu tenho percebido nos dias de hoje é que muitos evangélicos não têm compreendido o evangelho. Olha só, isso mesmo que você ouviu. Muitos evangélicos não têm compreendido o evangelho. E o evangelho fala-nos o que? Acerca das boas novas. E as boas novas é Cristo. Então tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, nós não podemos desprezar, mas eram sombra das coisas que haveriam de se cumprir em Cristo. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento remete-nos a Cristo. Ora, nós devemos ler o Antigo Testamento tentando encontrar Jesus nas Escrituras. Nós não podemos desprezar, mas há coisas que são para os filhos de Israel, para os judeus, para a religião da época, a qual nós não podemos trazer para a nossa vida, nós que nos dizemos cristãos evangélicos. O que tem se visto nos dias de hoje, tem se falado muito de Moisés, muito da lei, e se falado pouco da graça, se falado pouco de Jesus, se falado pouco da verdade que é Cristo. Nós temos visto nos dias de hoje, né, pessoas querendo comemorar festas que foram dadas aos filhos de Israel. Festas que eram sombra de coisas que iriam se cumprir em Jesus. Aliás, se cumpriram em Jesus. Que muitas das vezes são comemoradas nos dias de hoje como festa das trombetas, festa dos tabernáculos, né? Coisas que se cumpriram em Jesus, pois a Bíblia diz que Jesus ele tabernaculou entre nós, Jesus habitou entre nós. Muitas coisas que se cumpriram em Cristo que nós estamos comemorando.
Estamos novamente crucificando a Jesus. Nós temos visto muito nos dias de hoje, sendo feito por aí o dia do perdão. Vamos fazer o dia do perdão. Ora, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já não nos foi suficiente? Será que eu preciso de um dia para que Deus ele venha me perdoar? Para que Deus ele venha riscar os meus pecados e escrever o meu nome no livro da vida? Pois sendo assim, o sacrifício de Jesus ele foi vão. E isso que nós temos que entender: se eu sirvo a Cristo, os mandamentos de Cristo é que devem prevalecer na minha vida. Não dá para eu ser judeu e ser cristão ao mesmo tempo. Não dá para eu ser um cristão judaico. Tem se falado muito nos dias de hoje. Um judeu messiânico. Isso não existe. Ou a pessoa é judeu, ou a pessoa ela é de Cristo, ela crê em Cristo. Não dá para misturar uma coisa com outra. Temos visto nos dias de hoje muitos costumes sendo introduzidos, objetos que eram usados no Antigo Testamento para adoração. Temos visto aí pessoas se prostrando diante da Arca da Aliança, que era usada no Antigo Testamento como símbolo da presença de Deus. Mas hoje a nossa arca é Cristo. Pessoas pendurando ali a mezuzá na porta da sua casa, como que se aquilo fosse lhe dar uma certa proteção. Temos visto aí pessoas colocando aquele kippá, aquele gorrinho que os judeus usam em cima da cabeça. Aquilo ali simboliza que há uma autoridade sobre a vida deles. Estamos falando sobre os judeus. Mas temos visto muitos cristãos nos dias de hoje usando aquilo também, trazendo para as vossas vidas costumes judaicos. Agora a moda é usar o talit ou o talit, usar o manto. Não, agora eu vou usar aquele manto, eu vou orar com aquele manto, porque quando eu orar com aquele manto, a minha oração vai ser mais poderosa. Deus ele vai ouvir a minha oração. E na verdade Deus ele ouve a oração verdadeira. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. A adoração que sobe até Deus é aquela adoração sincera. Você pode falar com Deus, orar com Deus, sabe, na onde você estiver. Na onde você estiver, você não precisa colocar um manto, colocar um kippá, porque se você fizer isso, você vai ser mais espiritual. Deus ele vai ouvir a tua oração. Eu vou colocar a bandeira de Israel, vou me enrolar na bandeira de Israel, vou ali colocar o manto, vou pegar o chofar, vou começar a tocar, porque quando eu começar a tocar, a presença de Deus vai vir. Não, meu querido. Nós não devemos misturar as coisas. Jesus, ele veio para nos mostrar a graça e a verdade. Ele é a verdade. Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele é suficiente. Todas as vezes que eu tento puxar, trazer algo do Antigo Testamento, da velha aliança, para a minha vida, para mim, que se digo ser um cristão evangélico, crendo na pessoa do Senhor Jesus, eu estou crucificando ele novamente. Então ficamos com o Evangelho, ficamos com a palavra da graça. Paulo, certa vez, ele disse: a tua graça me basta. Fique com esta pequena porção da palavra de Deus. Espero ter contribuído em algo. Se você gostou, você dá um like aqui. Se você gostou, você dá um joinha. Se também não gostou, pode comentar, não tem problema nenhum. Que Deus abençoe a todos vocês.